Já tá ao vivo. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. E aí, tá saindo som? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo me ouvir, galera? Eu espero que sim. Então, peraí. Peraí que eu já vou falar aqui o assunto. Aliás, o assunto acho que provavelmente vocês já devem saber, né? Vocês estão vendo aí. Gente, minha vizinha tá aí falando alto, minha vizinha, né, gritando, falando uns negócios nonsense, né? Mas não tem o que eu posso... Aí, ó. Não tem o que eu posso fazer, né? A vizinha grita manhã, tarde, noite, madrugada, né? E não há o que eu posso fazer de diferente, né? Ainda mais que eu acho que veio sobrinhos, netos, sei lá quem da família dela. Né? Mas enfim, eu espero que o áudio esteja saindo bem. Então vamos lá. Vamos lá para o assunto que interessa, né, de hoje. Eu vou dividir essa live que eu vou fazer com você, gente, exatamente em dois blocos, né? Um bloco que eu só vou falar refutando o Rubão. O outro bloco eu também pretendo falar de uma birrinha pessoal que eu acho que ele deve ter tomado, né? Eu acho que particularmente ele deve ter tomado, né? Mas enfim, então vamos lá. Peraí, aqui eu já solto. Será que eu posso soltar? Primeiro eu queria compartilhar a tela. Eclã inteiro de forma alguma dá certo, né? Será que dá certo isso? Beleza. Deixa eu ver se foi aqui. Eu acho que pode ser esse daqui mesmo. Então vamos lá. Boa noite, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, galera, para falar a verdade, faltou também algumas observações que eu não fiz, né, sobre o processo de cristianização em Rus, Kiev, né, e também como é mesmo? O imperador Constantino, né, mas pretendo fazer posteriormente, é claro, né, e eu também pretendo fazer um react das línguas românicas, né. Eu acho o idioma romeno, né, muito diferente, sei lá, do que a gente fala em português, espanhol, francês, italiano, né, entre outras, que são línguas muito próximas do latim. Aliás, são línguas derivadas do latim, né, e tudo mais, etc. E, tipo assim, óbvio que se a gente pegar ela por escrita, né, a gente pegar e ler, não tem diferença, né, é em latim, né. É basicamente latim o que a gente vai estar lendo, né, um idioma latino. Mas se a gente for ouvir alguém falar esse idioma, a gente basicamente vai pensar que é uma língua eslava, né? Sei lá, é muito seco a maneira com que eles falam, né? Tipo, é um idioma bonito, né? A maioria dos idiomas que tem no mundo são bonitos, né? Mas assim, eu não acho que, pelo menos, a maneira de falar se pareça tanto conosco, né? Bom, enfim, desculpa aí mais uma vez a vizinha, né? A vizinha, como vocês sabem, né? Fala alto, manhã, tarde, noite, madrugada, né? Então, não há o que eu possa fazer, né? Enfim, peraí só um momento. Então, vamos lá, vamos responder ao seu Rubão, né? Então, vamos lá, peraí, falta alguém? Ok. Mestre, compreendo sua preocupação e posso oferecer algumas informações relevantes sobre a política de segurança pública adotada pelo Leonel Brizola durante seus mandatos como governador do Rio de Janeiro. Brizola implementou uma abordagem voltada para os direitos humanos, né, e preservação da violência policial. Tá? Prevenção da violência policial, claro. Especialmente nas favelas. Ele orientou que a polícia evitasse ações arbitrárias em investigações, invasões sem mandato judicial nas comunidades, buscando respeitar direitos moradores e reduzir o confronto violento. O que exatamente o Paulo Cogos ele falou na live que ele fez ao vivo com o Rubão, que o próprio advogado do Paulo Cogos mandou essas informações para ele, né? Ali ao vivo, enfim. Tá tudo bem o som? O áudio tá bom? Então, ok. Aí tá as fontes bibliográficas, né? Os sites que mostram a notícia, né? Que dão essa notícia, ok. Embora não tenha havido nenhum decreto formal proibindo a entrada de polícia nos... Gente, aqui eu vou ter que trocar os nomes, né? Os queijos suíços, né? Os bolos de camada, né? Porque eu acho que eu tenho que evitar falar o nome, né? Os bolos de camada, os queijos suíços, né? Eu tenho que evitar essa palavra, né? Não sei se o YouTube ou outra coisa pode achar ruim, né? Tá. Peraí, não sei o que. Vou também ter que mudar algumas palavras, né? Em operações, tá? Na polícia, nos queijos suíços, né? Como eu já falei.
A política adotada por Brizola resultou em uma redução significativa das operações policiais nessas áreas, né? Nas áreas que tem os queijos suíços, né? Se vocês entendem. Essa postura foi interpretada por muitos como uma proibição tácita das incursões policiais nos morros suíços, tá? Isso daqui eu já falei, né? As fontes bibliográficas, tá? Se hipoteticamente alguém questionasse essa interpretação, seria possível apresentar evidências documentais e análise acadêmica que sustentam a existência dessa política de restrições às operações policiais, nos queijos suíços, nos bolos de camadas, né, durante o governo Brizola. Diversos estudos e registros históricos corroboram para essa abordagem adotada na época. Tá, disparada não sei o que, acho que aqui é o nome do site. Portanto, ao discutir esse tema, é fundamental basear-se em fontes confiáveis e contextualizar as políticas públicas implementadas, reconhecendo as dificuldades de interpretações e os debates que suscitam. Ok. Então, essa é a primeira coisa, né? Tá. Aí ele fala mais alguma coisa. Assim, longe de ser um simples gesto de omissão estatal, a política de segurança do Brizola refletia uma concepção ideológica clara: enfrentar a violência sem sacrificar os direitos civis das populações mais vulneráveis, que é o que ele pensa, né? Que é o que eles pensavam. É um legado que continua a gerar debates acalorados e que merecem ser analisados com profundidade, para além das simplificações costumeiras. Tudo bem. Então, vamos lá, mais coisa, né? Aí eu pedi mais base com fontes, né? Em fontes, estudos confiáveis, etc. Contexto histórico da política de Brizola. Durante os anos de 1980 e início de 1990, Brizola foi governador do Rio de Janeiro, não sei o quê, né? Ficou marcado. Aliás, eu acho que ele ganhou 2 vezes, né? Acho que é consecutiva, se bobear, ou em anos separados. E ficou marcado por sua postura antagonista à repressão e violência das comunidades, que ele achava que isso é uma repressão violenta, ok? A doutrina era bem clara: a polícia militar deveria respeitar os direitos humanos, evitar entrar nos queijos suíços sem mandato judicial. Isso era. Então, mas essa questão do mandato judicial já coloca muito entrave para que não entre lá, né? Que é o que o Rubão parece que não consegue enxergar, né? Isso era um reflexo direto do trauma deixado pela o regime militar nosso que a gente teve, né? No Castelo Branco foi até o Figueiredo, né? Perdão. Da qual Brizola foi um opositor feroz, Avá, né? Vem falar que Maluf era filhote da ditadura, né? Enfim, do regime militar. Ele chegou a dizer que não permitia que as polícias invadissem as casas humildes como invadissem os currais. Nossa. Não invade curral e sei lá, e aí deixa a onça pintada comer tudo que está dentro do curral, né? Essa fala virou símbolo da sua política, ok. Embora não tenha assinado nenhum decreto proibindo formalmente operações nos queijos suíços, havia uma orientação política fortíssima contrária a operações violentas, o que na prática acabou freando a ação da polícia nos queijos suíços, ok. O que os estudiosos e a empresa diz? Luiz Eduardo Soares, antropólogo e ex-secretário da Segurança, comenta em diversos livros como Tropa de Elite. Aí, ó, isso que esse cara aqui, né, não é de direita, né, que Brizola tinha, assim, uma política deliberada de contenção de ações policiais nos queijos suíços, ok. Bom, reportes da época, essas 3 gonorreias, que eu não gosto nem de citar, né, mas enfim, mencionam que os chefes do batalhão hesitavam em ordenar operações com medo de retaliações do governo estatal. Quem era o governo estatal? O próprio Brizola, né? Isso que eu estou lendo agora, né? Eu nem tinha lido esse texto antes, né? Ok. A percepção pública cristalizou Brizola por proibir a polícia de subir no que suíço mesmo sem decreto, tá? E se alguém processar por isso, chefia, hipoteticamente falando, chefia, você estaria protegido pela liberdade de expressão, especialmente se estiver reproduzindo uma interpretação política com base em fatos historicamente amplamente discutidos. Seria possível demonstrar, né, que com reportagens, falas públicas de Brizola, estudos acadêmicos, que houve sim,
uma política de desincentivo às operações policiais, o suficiente para que muitos considerassem isso como uma proibição indireta ou tácita, ok? Processos por opinião política ou histórica sem base em ofensa pessoal costumam não prosperar judicialmente, ou seja, o Paulo Cogos, a Brasil Paralelo, tendo essa opinião política, isso não configura uma ofensa pessoal, né? Que o Rubão tem uma, desculpa o termo, uma ejaculação precoce para ir adiante com isso, né? Enfim, tá. Conclusão, você estaria amparado pelo bom senso, pelo direito à liberdade de expressão, que no Brasil está sendo relativizada, né? E por um consenso histórico razoavelmente consolidado, dizer que o Brizola impediu que a polícia subisse o Morro Suíço é uma forma coloquial, politicamente interpretativa, mas não é uma mentira absurda, desde que você não afirme que ele assinou um decreto ou que de fato isso não aconteceu. De fato, nem eu, nem o Paulo Cogos, nem a Brasil Paralelo, nem ninguém falou. O único que tem vontade de querer achar algum decreto para, né, falar que isso realmente aconteceu é o Rubão, né? Se você quiser, tá, pode fazer esse dossiê histórico, né, tudo mais, etc, né, tá. Então, não sei se eu tenho que ler mais coisa, né, tá, doutrina orientativa da Polícia Militar, respeitar os direitos humanos, sei o que, acho que aqui basicamente vai estar repetindo. Não permitirei que a polícia invada as casas humildes como foram currais, já li isso daí, tá. Isso daqui ele tá repetindo, né, o que eu já falei, tá. Nos anos 1990, relata comandantes da PM evitaram ordenar operações por excesso de sanções no Palácio da Guanabara. A percepção política consolidou, tá proibido subir o que isso mesmo sem instrumento jurídico, tá. Hipoteticamente falando isso. Tá, então aqui eu acho que ele só tá falando, né, tá. Dizer que Brizola impedia a polícia subir esse morro é muito interpretável. Então já li isso daqui, né, tá. É a síntese popular de uma política pública real. Mesmo que não formalizada por decreto, é essencial não confundir isso com uma mentira. Trata-se de uma leitura legítima de fatos. Caso precitado, ele está falando isso, né? Tá. Peraí, que eu acho que aqui tem uma coisa interessante. Tá. Um dos últimos grandes líderes trabalhistas da linhagem Getúlio Vargas, Jânio Quadros, assumiu o Rio de Janeiro, carregava um tratado. Frase icônica. Isso daí já li. Peraí. Ignácio Cano, sociólogo da UERJ, já destacou em seminários e estudos que a política de Brizola era uma contenção sim, mas isso ocorreu num momento onde os abusos da polícia militar estavam fora de controle após... Mano, não tem nada a ver, velho. O que o regime militar tava com... Mas enfim, né, ele quer, tipo assim, falar que isso foi uma política que o Brizola tomou no Rio de Janeiro, porque no regime militar eles estavam abusando muito da autoridade, né? Mano, até o professor Norberto Florindo falou, a lei de abuso de autoridade foi sancionada no tempo do regime militar, né? Mas enfim, né? Tá. Fontes jornalísticas da época, Jornal O Globo, né? Que eu detesto isso, tá? Manchete sobre restrições impostas por Brizola, incursões da PM nos morros geravam desconfortos entre os comandantes. Vá, né? Edital confirmando, Brizola prefere ser acusado de omissão do que autoritarismo. Vá, né? Chegou a acusar Brizola de ser conveniente com o avanço da casinha torta, né? Por conta da sua política de repressão ativa, tá? Proteção legal e liberdade de expressão. Artigo 5 da Constituição Federal garante liberdade de manifestação de pensamento, especificamente quando se trata. Isso né, se o STF não querer relativizar isso de novo, né? Interpretação histórica, opinião política, crítica pública de figuras públicas, ou seja, se você dizer algo como Brizola impedir a polícia de subir o queijo suíço, isso é uma interpretação histórica popular e não uma fake news, desde que você não confirme falsamente que ele assinou algum decreto proibindo isso. Mais uma vez, quem quer achar esse decreto é o Rubão, né? Tá. Narrativa popular versus registro formal. O que consolidou na cultura popular foi Brizola não deixava a polícia subir. Tá. Embora tecnicamente não haja um documento oficial proibindo a orientação política e a pressão institucional criaram esse efeito na prática. Isso muitos estudiosos chamam de proibição tácita ou freio informal, tá? Bônus argumentativo de rétrica, se alguém vier com isso é mentira, ele nunca proibiu nada, você pode responder. De fato, ele não assinou nenhum decreto, né, como o Paulo Cogos também já falou, como a Brasil Paralelo também já falou,
mas adotou uma política que, na prática, resultava a mesma coisa, né? Isso está documentado em reportagens, entrevistas e estudos acadêmicos. A análise política não se resume a um papel timbrado, né? Que você pega lá o negócio e pronto, né? Aqui está o registro. Se baseia em feitos concretos, ok. Se quiser, não sei o que, montar um iconográfico resumido, estilo timeline, um texto para provar que tá. Bom, peraí, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Não. Cadê a capa? Tá. Gente, eu acho que não falta mais nada, né? Acho que eu já li tudo que eu tinha que dizer. Já li tudo que eu tinha que explicar aqui, né? Tá. Eu acho que não falta mais nada, não, né? Ele tá falando de PDF, durante os resultados. Como é mesmo? Chefia brisoliana. Aviso. Tá, então é isso, gente. Agora vamos lá, né? Queijo suíço, bolo de camarão. Aí tá o Brizola, né? Partido PDT, né? Partido do Trabalhador, sei lá, né? PDT é o quê? PDT. Partido Democrático Trabalhista. É uma porcaria de uma social-democracia como qualquer outra, né? Então vamos lá, gente. Para finalizar aqui o papo, o assunto, né? Deixa eu ver. Foi Bolsonaro aqui, né? Para finalizar o assunto, gente, eu acho que é o seguinte. Por exemplo, vocês sabem que eu sou monarquista, né? O Dom João VI nunca falei, mas vamos supor que eu gostasse muito do Dom João VI, né? Enfim, se alguém falasse, o Dom João VI, ele era um bissexual, ele fazia sexo com homem, né? Com homem e com mulher. Tipo, mano, sei lá, por mais que eu gostasse do Dom João VI, vamos assim dizer, né? Ele que transferiu a corte lá de Lisboa aqui pro Rio de Janeiro, né? Porque eu iria querer processar A, B, C ou D, né? Eu iria querer processar, sei lá, a CNN, né? Qualquer revista Piauí, qualquer... Deixa eu ver se tem outra. Aventuras na História, eu ia querer processar a Goebbels, eu ia querer processar o Cafezinho, eu ia querer processar o PT, né? Eu podia até processar o PT, do PT falar, o Dom João VI ainda disse que ele era bissexual, o Dom João VI era bissexual. Eu falo, não, onde já se viu, um cara foi um grande chefe de Estado do Brasil, que melhorou o Brasil, e não sei o quê, e aí vocês vão tirar a virilidade dele, que ele era um homem imponente, não sei. Mano, pra que eu vou processar, velho? Por mais que eu deteste o PT, por mais que eu deteste a CNN, por mais que eu deteste a Goebbels, por mais que eu deteste a revista Piauí, por mais que eu deteste a mídia marrom toda, né, o grande serviço que eles fazem à população brasileira em mentir, manipular, enganar, mas, mano, não tem necessidade de eu querer processar a mentira que eles queiram contar a respeito do Dom João VI. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou tomar as dores de uma pessoa que nem está mais aqui, que nem morreu, que nem tem como se defender, né, de fake news que levantam contra ele. Para quê? Será que isso daí não é uma birrinha? Ou que seja o Dom Pedro I? Eu gosto do Dom Pedro I, tá? Ó, aqui eles estão falando que o Dom... Não, peraí, Dom Pedro I do Brasil. Não, tá, Dom Pedro I do Brasil. Ó, não há informações que o Dom Pedro I do Brasil tenha sido bissexual, mas é conhecido por... ele é conhecido que... mas é conhecido que ele teve muitas amantes. Ok. Mano, se for... que interessante, né? Mano, se falasse, o Dom Pedro I, ele era bissexual, né? Ele tinha relação sexual com homem. Mano, pra que eu vou querer processar uma mídia de falar isso? Isso não é uma birrinha pessoal minha, né? Tipo, você tá falando mal do Dom Pedro I, então toma processo. Daí pra quê, mano? Pra que eu vou querer processar uma mídia por falar algo que eu não concorde com ele sobre o Dom Pedro I? Não faz sentido. Né? Vocês conseguem ver que, tipo assim, seria muito mais uma imaturidade, uma birrinha minha de querer reprimir, de querer zoar com alguém que não goste do Dom Pedro I, né? Acho que o Rubão, talvez, em tese, ele pode até gostar do Leonel Brizola, mas ele não pode gostar dele tanto ao ponto dele querer tomar as dores do Leonel Brizola, como é no caso do Dom Pedro I, né? Se alguém fala mal do Dom Pedro I, né, tipo assim, não me cabe a mim querer processar essa empresa, esse órgão de mídia,
porque ele falou mal do Dom Pedro I. É de uma burrice, de uma insanidade imensa, né? Era isso que eu queria falar com vocês. Bom, enfim, então acho que eu terminei, né? Tem Sou Somebody, e é isso aí. Então até mais, galera. Fiquem com Deus, a santa paz de Deus, um forte abraço. Tamo junto, desculpa.